Graças a Deus que a pandemia está tirando um pouco do medo, nos dando mais segurança. Mas mesmo durante a pandemia, eu via que no domingo de ceia sempre foi mais frequentado. E aí eu fico pensando se as pessoas não vêm mais no dia de ceia como um tipo de um abracadabra espiritual. Se assim, deixa logo, não é? Tomar um pouco de suco, que eu digo que é vinho, que eu digo que é o sangue de Jesus, para eu já ficar também com o corpo fechado para as coisas ruins da vida. E aí a gente vive a vida cristã como nós vivíamos antes de que nós começássemos nossa vida, ou antes que tivéssemos vida com o Senhor Jesus. Certamente, meus irmãos, viver com Jesus provavelmente não seja esse tipo de vida que a gente está vivendo. Esse tipo de vida que a gente aprendeu e está reproduzindo. Deus não nos chamou para termos esse estilo de vida em que já nem interessa e nem nos lembramos mais do que nós ouvimos da semana passada. O que nos interessa é o que nós vamos ouvir hoje. Mas isso só vale para hoje, porque saídos daqui, já estamos interessados na próxima mensagem de domingo que vem. Isso se o pregador for bom. Se der o azar de ser eu, lo sinto. A vida do povo de Deus no Antigo Testamento era mais ou menos assim. Deus deu uma lei, mas o povo não cumpriu. Era difícil cumprir, era complicado. O Novo Testamento disse que essa lei e as suas complicações, as suas exigências, só serviram para nos mostrar o quão fraco nós éramos e o tanto que nós precisávamos de Cristo. Acontece que Deus, quando fez a sua reengenharia para desenhar uma vida cristã, Ele pensou em se colocar dentro de cada homem, através do seu Espírito Santo, para capacitar esse homem para cumprir aquilo que Ele queria. Assim, a cada domingo, a cada mandamento que você vê, do tipo, não vos mordam, não se devorem, saúdem uns aos outros, acolhei uns aos outros, amem uns aos outros, ou chegue mais perto de Deus, alegre-se em Deus, viva em Cristo, viva no Espírito. Esses mandamentos, como escreveu o apóstolo João, não são mais difíceis, não são penosos, porque Deus apenas não dá mandamentos, Ele dá mandamentos e a capacitação para que você e eu façamos aquilo que Ele quer que nós façamos. O que nós estamos tratando aqui, e o que nós sempre tratamos aqui, são coisas que determinam a nossa vida à atualidade. Nós vamos continuar tendo uma vida medíocre, uma vida de 2 horas de vida cristã, e o resto do tempo a gente nem liga para isso. A gente continua vindo na igreja, anos após anos, mas continuamos fazendo as mesmas coisas. É certo que Deus não desenhou essa vida para você. Deus não desenhou essa vida para nós. Não desenhou essa vida para mim. Porque não é isso que Ele quer. Quando Ele desenhou a vida cristã, Ele desenhou pessoas tendo cada dia mais características da sua pessoa, que tivessem aspectos do seu caráter na nossa vida. Porque a Bíblia diz em um certo momento, em um certo lugar, que o Senhor vai nos transformando na sua própria imagem. Quer dizer que Deus está forjando, ou talvez pudéssemos agora dizer, Deus queria forjar em cada crente, a cada dia,
a cada semana, a cada ano, aspectos do caráter dele em nós, a tal ponto e que em 46 anos que eu vivo com o Senhor, eu deveria ser realmente mais parecido com o Senhor do que eu sou hoje. Na minha primeira infância eu não vivi com a minha mãe. Vivi parte da minha adolescência. Por isso eu levei só 2 surras dela. Mas nas 2 surras que eu levei, minha mãe tinha uma frase que me deixou inculcado. Ela bateu por algumas coisas que eu fiz, depois disse, agora eu vou te bater porque você parece com seu pai. Era um tipo de vingança dela, porque meu pai havia deixado ela. Assim, você se parece com assim, como eu pareço com meu pai? Eu não vivi com meu pai, eu vivi com minha avó materna, eu não vivi com meu pai. Como é que eu adquiri qualidades que faziam minha mãe lembrar dele? Mas enfim, vamos deixar isso para lá. Não vivo com minha mãe há 43 anos. Mas hoje eu fico pensando, se minha mãe quisesse me bater hoje, ela ia dizer que me bateria porque eu pareço com meu pai ou pareço com Jesus? Há 46 anos que eu vivo com o Senhor, eu deveria estar parecendo mais com meu pai celeste do que como meu pai terrestre. Estão entendendo isso? Eu deveria ser mais divino e menos humano, digamos assim. Eu deveria parecer menos com meu pai, com quem eu nunca morei. E deveria ser mais íntimo de Deus, com quem eu digo viver há 46 anos. E vocês que convivem comigo, talvez vocês dissessem também que hoje eu me pareço um pouco mais com o Senhor do que nos anos atrás, quando você me conheceu. Porque é isso que o Senhor quer de mim. E é exatamente isso que Ele quer de você. Então, tratar de mandamentos recíprocos durante um semestre, ou tratar de qualidades em formas de mandamentos do Novo Testamento, não é para que a gente apenas saiba que tem mandamentos e que Deus tem exigências para a nossa vida. Na verdade, é o profundo desejo de Deus que você e eu pareçamos com Ele. Amém? Não tem outra coisa na vida que Deus deseje mais do que você e eu parecermos com Ele. Parecermos menos conosco. Parecermos menos com nossos pais. Mas esta semana eu disse assim, se minha mãe me batesse de novo, é claro que ela bateria, está velhinha já, então ela bateria mais devagar, isso já é alguma coisa. E eu teria que ficar sentado, que eu não poderia nem me mover para ela, senão se eu me mover ela não me apanha mais. Mas será que ela diria, com quem eu pareço hoje? Com meu pai ou com o nosso pai? E aí você pergunta, qual é a mensagem de hoje? A mensagem de hoje é, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, porque aquele que ouve pode se enganar a si mesmo, porque se parece com um homem que se olha no espelho e logo depois se esquece de como era a sua aparência e volta a se olhar de novo. Quem já teve a oportunidade de andar em shopping e passou por aqueles vidros espelhados, geralmente anda assim, a loja está lá e você anda para cá. Porque você quer ver se de um vidro para o outro a sua silhueta não mudou. Mudou não, criatura, é a mesma.
às vezes até engorda, dependendo do vidro. Eu faço isso todos os dias, quando eu ando com as cachorras lá em casa. Tem sempre um carro, e agora perto de casa tem uma casa com vidros espelhados. Tem um vidro que eu já sei, eu não olho para ele, porque ele engorda. Geralmente é o primeiro. Eu vou reclamar com o dono, dizer assim, é enganoso, isso é obra do engano. Esse vidro é do inimigo. Mas eu passo por aquele vidro e me olho no outro. E o último vidro emagrece. Olha que milagre. Mas todas as vezes que eu passo perto de um carro, eu me olho também, porque o vidro do carro tem 70% de escuridade, né? É película, né? E geralmente aquilo reflete a nossa imagem. Você é igual eu? Você esquece como era que você estava? Você gosta de se ver em espelho? Não, né? Pois é. Enquanto nós não nos tornarmos praticantes da palavra, nós estaremos vivendo a nossa vida só nos olhando no espelho, para esquecer de novo qual era o princípio, para olhar de novo, para esquecer de novo, para olhar de novo e cobrar quem vai ser o pregador, quem vai ser o professor, quem é o líder. Estamos nos enganando, provavelmente. Estamos nos enganando. Terminei hoje de ler o livro do Deuteronômio. E eu acho que Deuteronômio é um belíssimo livro. Deuteronômio pode ser traduzido como outras leis. Deuteros nomos. Outras leis. Mas na verdade, o conteúdo de Deuteronômio é repetição das leis. Isto quer dizer que praticamente tudo que Moisés ensinara no Êxodo, no Levítico e em Números, ele repete em Deuteronomos, o Deuteroi nomoi, outras leis. Mas não são outras leis, ele está só repetindo. Porque ele achou importante repetir, para que o povo não esquecesse. Aquilo era tão importante, que no final do livro do Deuteronômio ele diz assim, eu proponho diante de você a vida e a morte. A vida se você praticar os meus ensinos, a morte se você não praticar. Escolha a vida, porque isto depende da vida de vocês. O que eu estou falando hoje é como Moisés naquele dia, o último dia da vida dele. Ele disse, eu estou pregando para vocês coisas que determinarão sua vida aqui na terra e determinarão sua vida na eternidade. Escolha a vida, em nome de Jesus. Moisés olhou para trás e se lembrou de um dia, depois de ter feito o recenseamento do povo, 600 mil homens saíram com ele do Egito. 600 mil homens de 20 anos para cima. Mas um dia, aqueles homens não acreditaram em Deus. E Deus fez uma promessa naquele dia. Nenhum homem de 20 anos para cima que saiu do Egito entrará na terra prometida. O povo passou errante 40 anos no deserto, até que o último homem de 20 anos para cima morresse, pelo simples fato de não terem acreditado em Deus. Viram tudo que Deus fez, testemunharam tudo que Deus fez, louvaram a Deus pelo que Deus fizera, comeram coisas que Deus deu, viviam sob a proteção de Deus e não acreditaram em Deus. Não levaram Deus a sério. Todos os 600 mil homens morreram ao longo de 40 anos. Só entraram na terra os meninos de 20 anos para baixo, que ainda eram, digamos assim, inocentes. Houve um dia
em que Moisés duvidou da palavra de Deus. Deus mandou ele falar à rocha e ele bateu na rocha. Naquele dia, Deus disse: você não acreditou em mim, você não me glorificou, você não vai entrar na terra. O livro do Deuteronômio é repetitivo no sentido de Moisés pedir perdão para Deus e pedir que entre na terra prometida. Teve uma hora que Deus disse: não ore mais por isso, não adianta, eu não vou atender você. Você não vai entrar na terra prometida. Você não acreditou em mim, você não me glorificou. E eu fico pensando, se esse Deus que rejeita um filho seu, como rejeitou Moisés, como rejeitou Saul, se ele agisse conosco assim hoje, quando todas as vezes que de segunda a sábado a gente não acredita em Deus, não vive como filho dele, vive como se ele não existisse, faz as coisas como se ele não está nem aí, como eu falei há 15 dias atrás. Acontece que o Novo Testamento dá esperança para você e para mim. Glória a Deus por isso. O Novo Testamento, pela graça de Deus, Deus capacita o seu povo a fazer aquilo que Ele quer. E você faz parte desse povo capacitado. Você faz parte desse povo empoderado por Deus para fazer aquilo que Ele quer. E você está aqui hoje vivo, porque Deus tem colocado a sua esperança em você, para que você seja o tipo de pessoa que dê glória a Ele, para que você seja a pessoa que dê alegria ao coração dEle, para que você mostre para o mundo, para os anjos, inclusive para os demônios, inclusive para isso, que é possível sim um homem nesta terra obedecer a Deus. Eu quero ler as Escrituras com você. As Escrituras em Efésios, capítulo 4, ela dá um bom resumo do que foi a vida do homem sem Deus e o que deveria ser a vida do homem com Deus. Como ao longo dos anos você já viu que a mensagem só começa depois que lê as Escrituras, você diz: ai, minha Nossa Senhora, será que agora ele vai começar a pregar? Cuidado com os costumes. Eu estou falando exatamente contra isso. Hoje eu vou encerrar com a leitura das Escrituras. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou encerrar. Efésios 4. Eu sempre tenho 3 encerrar. Não é? Esse foi o primeiro. Efésios 4, 17. Em nome de Jesus, olha que coisa interessante. Em nome de Jesus, eu digo e insisto no seguinte: não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor. Deixa eu só falar um negócio para você. Quem está lendo essa carta é crente pelo menos há 3 anos. 3 anos de crente. Paulo ficou mais ou menos esse tempo em Éfeso. Paulo pregava para esse crente aqui todos os dias. Não era só domingo, todos os dias. E ele pregava para esses crentes que se reuniam, parecia a igreja Maranata, que se reúne todo dia. Se reunia das 5 da tarde às 10 da noite. Não era um cultinho, assim, naquele coice de porco, não é? Que é curto e rápido. Paulo falou 3 anos, todos os dias, de 5 às 10 da noite. Aí ele diz assim: não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor. A mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida de Deus, porque eles estão completamente ignorantes e teimosos.
Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle sobre a vida dele e fazem todo tipo de coisas indecentes. Mas não foi dessa maneira. E aí ele começa a falar dos crentes. Não foi dessa maneira que vocês aprenderam a viver como seguidores de Cristo. E aí começa então a descrever os crentes efésios que se parecem com os crentes da IBLS. Viviam de um jeito e Deus querendo que eles vivessem de outro. Mas não foi dessa maneira que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Com certeza, vocês ouviram outra coisa, vocês ouviram falar dele como seus seguidores e vocês aprenderam a verdade. Portanto, já que vocês aprenderam a verdade, está na hora de começar a agir como crente. Então, abandonem a velha natureza de vocês. Essa velha natureza fazia com que vocês vivessem na mesma vida de pecados que estava sendo destruída pelos desejos enganosos. É preciso, portanto, que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se da nova natureza. Essa nova natureza foi criada por Deus, não foi pelo seu pai. Essa nova natureza se mostra naquilo que é a verdadeira vida, a qual é correta e dedicada a Ele. O apóstolo Paulo disse: vocês já aprenderam, está na hora de começar a agir de acordo com aquilo que vocês aprenderam. Durante anos, eu tenho pregado para vocês. Eu prego desde os 17 anos de idade. Esta igreja vai fazer 25 anos. Há 25 anos eu estou pregando para vocês. Há anos vocês estão sendo ensinados. Está na hora de começar a agir com aquilo que vocês já sabem. Porque aquilo que vocês sabem é aquilo que Deus quer que vocês façam. Eu não posso dizer outra coisa mais a não ser isto. Deus abençoe vocês. Vocês estão na nova vida. Vocês são nova natureza em Cristo. Está na hora de praticar o que vocês sabem que devem fazer.